TV Câmara Entrevista. Olá, amigos da TV Câmara. Hoje nós estamos recebendo o Júlio Marcelino, que é coordenador da Defesa Civil de Palhoça e presidente do Colegiado das Defesas Civis da Grande Florianópolis. Eles, inclusive, têm um projeto de ajuda mútua. Esse projeto está tramitando nas câmaras de vereadores dos municípios em fase de aprovação pelos vereadores. Júlio, seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado. Isso, hoje eu sou o coordenador da Defesa Civil de Palhoça e sou presidente do Colegiado Regional de Defesa Civil da Grande Florianópolis. Isso compõe 22 municípios, né? De Alfredo Wagner até Nova Trento. O Júlio esteve aqui no plenário da Câmara defendendo um projeto que está tramitando mutuamente nesses municípios, que permite que um município ajude o outro em caso de emergência. Eu gostaria que você explicasse melhor esse projeto, para que o nosso telespectador possa entender como é que é essa ajuda mútua, Júlio. Isso, o projeto ele surgiu com a ideia já há alguns anos atrás, entre os colegiados, coordenadores. Esse colegiado ele é composto por diversos coordenadores de defesa civil desses 22 municípios, e a gente veio com a proposta de fazer com que cada município, né, pudesse trazer uma ajuda quando fosse necessário na questão de intempéries. Só que isso não saiu nunca do papel. Ficamos com as ideias, colocando em prática algumas situações. Porém, com o evento que houve agora neste ano no município de Anitápolis, aquilo foi o gatilho para que a gente então colocasse em pauta todas essas ideias que a gente tinha entre coordenadores e através da prática, né? Porque Florianópolis foi destino a Anitápolis, São José, Palhoça, onde ficamos alguns dias lá ajudando aquele município, porque realmente o município foi devastado. Agora, Júlio, como é que está a absorção desse projeto nos legislativos municipais? Como é que os vereadores desses municípios estão entendendo essa proposta que vocês estão apresentando? Isso, nós já temos alguns municípios que já aprovaram as suas leis. O que houve um pouco de resistência, os coordenadores foram até as suas câmaras para explicar, né, como é que funcionava esse projeto, né, essa questão da ajuda mútua, e também está sendo fortalecido pela AFECAM, pela Associação da Grande Florianópolis, né, de prefeitos. Então, o presidente lá, hoje, da Associação da Grande Florianópolis é o prefeito de São José, o prefeito Orvino, juntamente com os demais, eles estão fortalecendo nas reuniões dos prefeitos. Quer dizer, quando um município enfrentar uma situação de emergência ou até de calamidade pública, um outro município que tenha uma certa estrutura por meio da sua defesa civil passa a auxiliá-lo, é isso? Então, esse projeto ele funciona da seguinte forma. O município ele só vai ser ajudado se realmente ele não tem mais condições de manter a estrutura do seu município. Então, além desse colegiado, nós montamos uma comissão entre 5 municípios, que é Palhoça, São José, Florianópolis, São João Batista e Biguaçu. Esses 5 municípios eles estão tratando, através de documentação, as diretrizes e tratativas que vão ser tomadas dentro desse projeto. Para que isso? Para que a hora que houver uma demanda, o município solicitante, o coordenador ele vai entrar em contato com o seu prefeito, vai falar: prefeito, não temos condições de manter esse município nessa catástrofe. Ele aciona o plano de ajuda mútua, essa comissão vai julgar se é pertinente ou não essa ajuda, e aí vem nos seus municípios e fala: vamos ajudar. E aí cada município, no prazo a hora ouro, que a gente chama, né? No prazo de 24 horas, a gente vai elencar o que cada município vai ajudar, se é com material, se é com ajuda humana, né, se é com técnicos, e aí nesse prazo de 24 horas já tem que ser mandado para esses municípios que estão aí com o gravame. Mas esse projeto, o Júlio, não prejudica aqueles decretos de emergência e calamidade pública que permitem que os municípios busquem recursos junto ao governo do estado e ao governo federal também, né? De forma alguma. Até porque, para quem é coordenador de defesa civil e para quem não entende um pouco de defesa civil, a defesa civil ela é baseada na Lei 12.608. Então, todas as atribuições de defesa civil elencadas nessa lei. Então, hoje a gente tem, através de algumas normativas, inclusive instrução normativa, que ela vai trazer o que é desastre de nível 1, o que é desastre de nível 2, o que é desastre de nível 3. Dentro dessas questões de desastre, por exemplo, desastre de nível 1, o município por si só ele consegue se manter, né? No nível 2 já tem uma caracterização de óbito,
né? Mas ele consegue se repor com a assistência própria do município, inclusive do Estado. E no nível 3 é quando a gente já tem uma calamidade pública muito grande, né? Além da situação de emergência, a gente já determina a calamidade pública, onde aí esse ente federativo, o ente federativo vai ter que ser acionado e o estadual também. Então, mas tudo isso, ele parte do município. É o coordenador de defesa civil, que através do sistema S2D, que é um sistema federativo, vai lançar todo o que houve de gravame dentro do seu município, quanto que é de cobertura, quanto que ele necessita de verba, o que foi afetado através das outras secretarias, para que aí venha um suporte federativo. Perfeito. Para a gente exemplificar aqui, Júlio, nível 3 seria algo similar ao que ocorreu em 2008, lá no Morro do Baú, por exemplo, no Vale do Itajaí, com muitas mortes, deslizamentos, soterramentos, não foi? Isso, perfeitamente. Onde a gente já tem que trazer outras instituições, então, inclusive, né? Força Aérea, parte de hospital de campanha, todo esse trâmite. Júlio, quantos anos de defesa civil em Palhoça? Hoje o meu concurso é de 2011, eu estou praticamente quase 9 anos já na coordenação da defesa civil. E o que mais vocês enfrentam aqui? Quais são as principais demandas para a defesa civil de Palhoça? Olha, Palhoça, ela vem trabalhando muito com a questão de prevenção. É o que quando a gente criou o colegiado de defesa civil, foi justamente para isso, para que a gente conseguisse levar para os coordenadores de defesa civil um procedimento operacional padrão. Ou seja, se Palhoça cortasse a árvore de uma determinada forma, São José faria da mesma forma, Itajaí, Joinville, né, por assim por diante. A mesma situação ocorreria nas questões de inundação, ocorreria nas questões de deslizamento. Então a gente tem trabalhado muito sim em Palhoça na questão de prevenção. A gente tem que tirar da ideia que defesa civil só trabalha com chuva, mas não. A gente tem um trabalho muito bom de prevenção aqui, de mitigação. A gente tem uma parceria boa com o Ministério Público na parte ambiental, onde a gente faz o levantamento de todos os afluentes e valas, né? Solicita o apoio do Ministério Público para que ele determine, inclusive nos deu o amparo para que a gente solicite a Secretaria de Obras para que ela possa fazer então esse trabalho de manutenção. Para que isso? Para quando tem esse período de fortes chuvas, Palhoça consiga aí ter o escoamento mais rápido necessário. A gente conseguiu, para você, eu sempre cito isso, em 2019, uma chuva muito forte que teve, atingiu Florianópolis, Biguaçu, São José e Florianópolis, e Palhoça. Palhoça, em 40 minutos, ela teve alguns pontos de alagamento muito importantes, mas em 45 minutos a água tinha escoado e a gente tinha umas ruas transitáveis novamente. Diferentemente de São José, que teve muro que teve queda, teve óbito de criança, a mesma coisa na parte lá de Florianópolis. Então, o trabalho de mitigação, o trabalho de prevenção nos municípios ainda é muito importante. E aí, não rasgando seda, eu agradeço porque tanto essa gestão quanto as gestões anteriores, eles vêm trabalhando muito com a questão da política pública de defesa civil. E é nisso que o gestor ele tem que botar em mente. Ele tem que entender que na parte de prevenir, sempre vai ser financeiramente mais rentável para o município. Porque depois, na área de recuperação, a gente vai ter escola para recuperar, a gente vai ter igreja, a gente vai ter hospital, a gente vai ter posto médico, e se torna muito mais caro. Então, o trabalho de prevenção sempre vai ser mais benéfico, e é isso que a gente está fazendo aqui. Os casos de alagamento, Júlio, são os principais aqui de Palhoça? São as ocorrências mais atendidas por vocês? Isso, mas por quê? Qualquer município costeiro sofre com isso, né? Então hoje a gente tem, se a gente tiver uma forte chuva, hoje, por exemplo, no município, a gente tem 5 pluviômetros, né, que fazem os cálculos da chuva. Então a gente tem no Aririu, a gente tem no Pagani, a gente tem na Pinheira, a gente tem na Estrada de Brito, temos na Ponte de Maruim. Então, por exemplo, na Pinheira está chovendo 100 milímetros. E na Ponte de Maruim eu tenho com a incidência de maré, já choveu 46 milímetros, eu já sei que lá eu tenho uma preocupação maior. Por quê? Porque a gente sabe que a maré acaba invadindo ali as avenidas, e a gente ainda tem a chuva. Então, esses equipamentos eles servem para que a gente tenha um certo monitoramento, para que hora que a gente vai precisar, e inclusive os mapas, né? A gente acompanha muito, a gente tem dentro da nossa sala os mapeamentos, a gente tem dentro da sala os monitoramentos de radares, onde a gente consegue saber quanto de chuva que mais ou menos vai vir, quanto que já choveu, se é preciso botar em alerta, quais áreas, quais os bairros que a gente precisa botar em alerta. Então, hoje, Palhoça, a gente tem um problema de chuvas, não diria inundação, porque a gente, com esse problema, com essa questão da prevenção, a gente tirou a parte de inundação. A gente tem alagamentos, né? Aí, então a gente tem os alagamentos corriqueiros e alagamentos com grandes proporções, mas que tem o escoamento. E aí a gente tem as questões de encosta também que são preocupantes, né? Então a gente, quando tem um período de uma semana de chuva, ou por exemplo, na última chuva que a gente teve 220 milímetros, foi muita chuva em 24 horas. Nem
Blumenau, Rio do Sul, que alagou a cidade, que teve inundação, que teve enchente, teve tanta água como teve Palhoça aquele outro momento. Em que situação, Júlio, o cidadão, a população de Palhoça precisa chamar a Defesa Civil? Porque a gente sabe que existem outros entes, né, outras instituições de defesa da população, cito aqui o SAMU, os bombeiros, enfim, cada um na sua área, mas a Defesa Civil, quando que a população precisa chamar, pode saber que pode chamá-la? Isso, a Defesa Civil é um órgão articulador. A gente articula com outras instituições, né? O Corpo de Bombeiro é um parceiro muito grande da Defesa Civil, até porque a gente tem as mesmas instruções que o Corpo de Bombeiro. Para ter uma ideia, semana passada a gente teve um incêndio no Bela Vista, num prédio lá, e o bombeiro foi acionado para fazer a questão do combate a incêndio, e depois, posteriormente, a Defesa Civil foi lá para fazer a parte de vistoria estrutural, se haveria necessidade de interdição daquele prédio ou não. E aí, por si só, esse trabalho em conjunto vai ser. A Defesa Civil ela trabalha com a questão dos intempéries, né? Uma forte chuva, chuva de granizo, vendaval, inundação, vai estar atuando naquele momento. E aí, no dia a dia, né, dia de sol, vamos botar assim, que o indivíduo acha que a gente não trabalha dia de sol, é para fazer uma manutenção de uma árvore em risco. A gente não corta a árvore, quero deixar bem claro assim, que é uma situação, a gente tem muito problema disso, não só no município de Palhoça, mas em vários municípios. As pessoas acharem que a Defesa Civil corta a árvore, não. Nós apenas damos a autorização para quando uma árvore, uma espécie arbórea, ela está em risco iminente. O que é um risco iminente? Quando a árvore realmente é uma árvore muito grande, ela está com o seu caule em risco, ela está com as raízes expostas. Pode cair sobre uma casa. Deu um vendaval. Então as pessoas muito confundem assim, eu tenho uma árvore, ela está em risco. Qual é o risco? Porque a árvore é alta. A árvore por si só ela tem que crescer. Eu tenho muitas casas aqui que o pessoal colocou a árvore embaixo do garapuvu que leva 45 anos para crescer. E a casa tem 5. Então, não, né? Então são situações. O indivíduo que ele tem a sua casa, uma espécie arbórea que ele necessita fazer uma poda, uma supressão, ele tem que procurar o órgão ambiental, que é a FECAM. A FECAM vai lá, vai dar a entrada no protocolo, a FECAM vai mandar um engenheiro ambiental lá e vai orientar se ele vai precisar fazer a supressão da árvore ou somente a poda. Né? Então a gente tem trabalhado muito nessa questão. O número da Defesa Civil é 199, pode ser chamado no momento de inundação, pode ser chamado na questão principalmente estrutural. Né? A gente tem, às vezes, um sistema que a gente chama de defração, que é a queda de temperatura brusca, onde faz que o piso cerâmico ele acaba partindo na casa. Né? Então, a gente é chamado para isso. Às vezes, a pessoa acaba se assustando, achando que tem um problema estrutural. A gente tem questões que até a própria banco chama a Defesa Civil para saber se o imóvel está ou não colapsado nas questões de trinca, rachaduras e fissuras. Né? Então, tem toda essa logística. Todo dia a gente tem vistoria para fazer. Júlio, qual é a estrutura operacional e humana da Defesa Civil de Palhoça? Hoje a estrutura humana nós estamos com 5 servidores, né? E aí a gente, dentro da parte operacional, a gente está sendo uma das segundas, né? A gente não tem como comparar dentro desses 22 municípios como Florianópolis, até por causa de que a demanda lá é maior, né? Mas hoje a gente tem um carro 4x4, concedido agora esse mês, né? A gente tem um carro menor, a gente tem barco, a gente tem motosserra, a gente tem equipamentos de produtos perigosos. Ano passado foi comprado um detector de gases para que a gente pudesse auxiliar o Corpo de Bombeiros nos vazamentos de alguns tipos de gases, né, em ocorrência dessa situação, porque o bombeiro aqui também não tinha. Teve uma ocorrência aqui no Pagani, que a gente teve que aguardar até 8 horas da noite junto com o bombeiro para trazer um detector de gás do município de Florianópolis. Né? Então a gente ficou aguardando, depois conforme disso, numa conversa com o nosso secretário de segurança, que é o secretário Alexandre, né, vem fazendo um bom trabalho ali na pasta, solicitei, prontamente ele fez a compra desse detector, para quê? O ideal é que a gente nunca use, né? Mas se precisar, nós temos à disposição. Júlio, muito obrigado por sua entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, estamos sempre à disposição dessa casa. Hoje conversamos aqui na TV Câmara com o Júlio Marcelino, que é o coordenador da Defesa Civil de Palhoça. TV Câmara Entrevista.